TV Terra. Estamos aqui num debate bastante intenso sobre como se tomam as decisões no país. Não estamos só discutindo como se tomam decisões na questão da política energética, estamos discutindo como nós democratizamos decisões que afetam direto ou indiretamente a maioria da população desse país. O Maurício Tomasquim, que vem a ser o presidente da empresa de pesquisa energética do Brasil, ele diz que nós vamos parar com esse debate sobre energia alternativa, porque além do fato de ser muito cara, a energia hidrelétrica no Brasil é muito barata, e você mesmo afirmou no bloco anterior que nós temos 45 hidrelétricas ainda para serem construídas. Você acha que a política energética brasileira ela está em sintonia com as tendências do século XXI? Não está em sintonia. Está dando todo o dinheiro, o grosso do dinheiro para a hidrelétrica, senão para desenvolver outras maneiras de suprir energia, mas não só isso, é de não usar tanta energia, não é só de procurar outras fontes para mais e mais energia, você tem que olhar o que está fazendo com a energia. Primeiro tem a fatia que está sendo exportado. Esse tem que ser discutido. Todas essas previsões de quanto o Brasil vai crescer 5% ao ano, ao longo de muitos anos, você tem uma quantidade astronômica de energia que precisa, mas você presume que vai continuar aumentando a exportação, é a parte que está crescendo mais rapidamente. Praticamente todas as fábricas de alumínio têm planos para duplicar a capacidade. O Brasil já exporta uma enorme quantidade desse produto, onde é a energia elétrica que é a principal parte do valor que está sendo exportado, uns 80% é energia. Você está dizendo que a política energética do Brasil está sendo direcionada para privilegiar o setor exportador e não numa política de beneficiamento da população como um todo? Sem dúvida. Quando está exportando alumínio em lingotes, ele cria muito pouco emprego no Brasil. São 2,7 empregos para cada gigawatt-hora de energia. E quase o último de todos os possíveis produtos em termos de benefício, em termos de emprego, que fica no Brasil. Então, o benefício vai ficar nos outros países que estão comprando energia. E eles não querem fazer mais hidrelétricas lá, porque causa grandes impactos. Então, hidrelétrica está sendo feito aqui e o impacto fica no Brasil. O Brasil está importando os impactos ambientais do resto do mundo. Não é só que está exportando, está importando os impactos. Mas, de uma certa forma, o próprio processo de construção, não só de Belo Monte, mas dessas outras hidrelétricas, não vai estar trazendo benefícios para o país, na forma de empregos, atividades industriais? Claro, que todo mundo quer mais energia, mais emprego, etc. Mas você está com um enorme impacto que não está sendo contado. Você viu nos vídeos as discussões sobre quanto vai custar a obra, etc. Não é isso só o custo, não é só aquele dinheiro que paga para a empreiteira fazer a obra. O custo é todo o impacto ambiental que está perdendo ali, o rio, floresta, etc., o impacto humano sobre... Que não é precificado, né? Exatamente. Isso tudo não é precificado e lá no site da ANEEL, que coloca os critérios da obra, esses preços, esses custos cai fora, não estão precificados. Exatamente. Não, quem que está pagando o custo real são os residentes lá, né, as coisas mais pesadas, não quem está pagando o imposto, embora ele também paga uma parte. Agora tem outros impactos, o impacto de emissão de gases de efeito estufa é uma coisa com que eu venho trabalhando há muito tempo. Foi colocado... As áreas alagadas, as áreas serão alagadas, terão supressão da floresta. Então, o que aconteceu em outras hidrelétricas, como Tucuruí, como Itaipu mesmo, que é o gás metano pela decomposição da floresta inundada, não deve ocorrer em Belo Monte, correto? Não. Você, em primeiro lugar, tem que distinguir Belo Monte em si do plano maior com outras hidrelétricas acima, que são enormes e teriam grandes áreas de floresta.
Mas não é só a madeira das árvores, você tem a entrada de folhas sem o carbono do solo, erosão e tudo mais que vai levando carbono para o fundo do lago, onde não tem oxigênio, então ele vira metano, que é muito mais potente do que o gás carbônico por tonelada em provocar efeito estufa. Então tem uma maneira que ele é gerado ali, porque cria esse ambiente sem oxigênio, e aí você tem turbinas que tira água justamente do fundo do lago, que cheia de metano, sob alta pressão, e joga para o ar livre, onde esse gás vai sair. É igual abrindo uma garrafa de refrigerante e ver aqueles bolos sair. Mesma coisa, os gases, inclusive metano, vai sair Essa abaixo. informação é importante porque não é por causa da inundação da floresta, mas sim pela própria decomposição dos resíduos que as turbinas vão acabar ativando. Nós estamos com o nosso tempo bastante avançado e, para concluir, Amorim, eu gostaria que você comentasse o seguinte. Nós estamos falando de política energética no Brasil, nós estamos falando de processos de decisão, controle público sobre as decisões tomadas nessas grandes obras, mas tem uma questão muito importante. Hoje há mais de 10 trilhões de investimentos em novas energias e energias renováveis. Nós estamos discutindo a tendência de territorialização da produção de energia, tornar a produção da energia mais local, mais perto das residências, domicílios, indústrias, assim por diante. Nós temos cidades enormes, como, por exemplo, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, que tem lajes, tetos, etc., para captação de energia solar. E continuamos insistindo nas usinas hidrelétricas. Como é que você vê isso? Estamos no século XXI, olhando pelo retrovisor, ou estamos potencializando a nossa capacidade de produção de energia? Ricardo, o meu escritório é iluminado com energia solar. Tá? Uma placa em cima do telhado. Né? O sol joga na Terra aproximadamente 1 kW de potência energética por metro quadrado. Isso dá 1 gigawatt por quilômetro quadrado. O disco da Terra tem 128 milhões de quilômetros quadrados. São 128 milhões de gigawatts. É muita energia. É energia solar. Ela movimenta tudo no planeta Terra. Ela alimenta a vida. Ela gera a vida no planeta Terra. E ela cria o potencial hidrelétrico. Ela evapora as águas dos oceanos. O vapor sobe, é igual uma bomba d'água, jogando água para cima. Através dos ventos, ele se espalha sobre o planeta. Chove nas regiões altas dos continentes. E a água, numa posição elevada, é um patrimônio, é uma riqueza do Sol. Energia solar cristalizada na forma de água em locais altos. Ao descer via gravidade, de volta, finalmente, ao oceano, ela libera essa energia. Ela transforma essa energia entropicamente em calor. A energia se perde. Essa energia, na verdade, ela vem sendo usada há milhares de anos pelo homem. Rodas d'água, diretamente. Não é mesmo? A ciência, a revolução da ciência no final do século XIX, teve essa ideia genial de criar a energia elétrica através do uso dessa energia mecânica potencial. Sim, mas no século XXI, nós estamos prospectando várias novas tecnologias de produção Sim. de energia e barateando as formas alternativas. E a política energética brasileira parece que não está contemplando essas alternativas. Eu gostaria que você colocasse isso e, infelizmente, nós vamos ter que caminhar para o encerramento. Não, entendo. É sempre dá vontade de sempre continuar mais o debate, mas eu sei que o tempo é exíguo. Certamente, não é mesmo? Energia potencial é uma grande promessa, como a gente viu. Ela tem dificuldades técnicas intransponíveis. Por exemplo, ela funciona durante o dia e apaga durante a noite, não é mesmo? Mas certamente tem que ser. Eu não sei qual é a visão oficial, porque ao contrário, talvez, do que foi insinuado aqui, a gente não bebeu no site da ANEEL. Né? Isso é um estudo que vem há bastante tempo. Não é? E certamente a energia solar é uma das opções, não é mesmo, daqui para frente, de forma crescente. Não é? Agora, enquanto a gente não tiver grandes baterias para estocar energia elétrica solar durante o dia, não é mesmo, para usar durante a noite,
Né? As usinas hidrelétricas acabarão sendo essa bateria. Você pode estocar água durante o dia, reduzindo a vazão, não é mesmo? Porque você está sendo alimentado pelos coletores solares, não é mesmo? E durante a noite, aquela poupança que você fez durante o dia, você supre. São formas engenhosas de se juntar tudo isso, mas o fato é o seguinte, hoje e agora nós precisamos de energia. O brasileiro consome pouquíssimo. Não é? O projeto aí Luz para Todos acabou de conectar milhões de brasileiros, luz elétrica pela primeira vez. E eu, estudando esse fenômeno, no interior de Ceará, né, um projeto que nós fizemos lá, outro no nordeste de Minas, nós vimos o quanto é felicidade chegar à energia elétrica. Até a gente diz o seguinte, a energia elétrica pela primeira vez na sua casa não tem preço, mas aliás tem sim, porque no dia seguinte vem a conta, no mês seguinte vem a conta. E aquela população pobre tem dificuldade de pagar aquilo. Mas está dizendo que Belo Monte vai para... Tem dificuldade de pagar isso. Nós temos que batalhar por isso. Só um segundo. Eu acho que eu teria uma grande proposta. Existe, Felipe, existe uma agenda progressiva para Belo Monte. Sim, o que nós devemos, o que nós queremos, o que esses alunos da Unicamp, o que essa juventude está querendo é batalhar por uma agenda progressiva e não parar o país. Nós não podemos negar Belo Monte. O que nós temos é que nos apoderar dela e impedir que ela seja apoderada, não é mesmo? Como você vê como uma fatalidade, que os planos para as usinas de alumínio, para fazer outros termoelétricos ao lado de cada um, para preencher quando não tem água em Belo Monte, você vai justificar um enorme... Não, desculpa, essa informação que ele acabou de passar é errada, aliás, como era errada aquela informação da folha embaixo. A folha que cai, ela vai virar metano de qualquer jeito. Você sabe disso. O rio está respirando apenas essa área assim, aquela água, aquela bolha que sai no rio quando você entra lá dentro, não é mesmo? Eu nasci na beira de um rio desse. E sai aquelas bolhas, aquilo é metano. O rio naturalmente está produzindo metano. A hidrelétrica nos primeiros anos produz, sim, muito metano. Essa vai produzir menos porque ela vai inundar pouca vegetação, até porque a mata virgem na região do Belo Monte já foi eliminada há muito tempo. Só se você aceita a chamada mentira institucionalizada, né, como os oponentes chamam. A teoria de que teria apenas uma hidrelétrica no Rio Xingu, porque com outros a quantidade é enorme. E Amorim, nós estamos falando aqui de Belo Monte. Nós precisamos terminar o programa e eu gostaria de dizer para o nosso internauta que vocês estão vendo que essa conversa vai longe, né? E aqui o programa Sustentabilidade está trabalhando esse tema de Belo Monte, mas vai voltar ao tema da energia, da política energética brasileira outras vezes. Eu queria agradecer muito ao cientista Fantside, pesquisador do INPE, que deu a sua brilhante contribuição, e ao professor Alvorim, que além de engenheiro, PhD em engenharia, mostrou ser um professor de verdade, ao motivar os seus alunos a transformar a sua indignação em posicionamento político e democrático e entrarem de peito num debate nacional que tem encantado a todos. Muito obrigado e até a próxima.